graça e no amor do Senhor Jesus Cristo. Eu quero agradecer a todos vocês que têm nos acompanhado através do programa Amor Sem Fronteiras. Um programa que pertence a todos nós evangélicos de Curitiba, região metropolitana, do nosso estado. Aqui no programa Amor Sem Fronteira, você sempre recebe uma palavra do sobrenatural de Deus, uma palavra transformadora, uma palavra que alimenta o teu coração. Fique conosco nessa emissora, através do programa Amor Sem Fronteiras, um programa feito e realizado para a tua casa, para o teu lar, para a tua família, em Jesus de Nazaré. E naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia e dizendo a toda aquela grande multidão: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Este é aquele de quem o profeta Isaías falou: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. As vestes de João eram feitas de pelos de camelo, e ele trazia um cinto de couro em sua cintura. Seu alimento eram gafanhotos e mel silvestre. Amém? Queridos, nós acabamos de ler este capítulo 3, do verso 1 até o verso de número 4. E este texto, ele está nos falando um pouco com respeito a este personagem bíblico chamado João, ou Batista. Batista não é sobrenome de João. Batista não é um nome composto. Batista é o apelido que João recebera dos homens na sua época, por ter de Deus a nobre incumbência e também a nobre responsabilidade de baptizar, de mergulhar, de imergir, de submergir nas águas do Rio Jordão, homens e mulheres, através de um rito purificatório chamado batismo do arrependimento. Então, o fato de João ser conhecido como Batista se dá a esta responsabilidade que ele teve de Deus. Este personagem João, o Batista, ele merece todo o nosso respeito, merece toda a nossa estima, nosso apreço, nossa consideração por várias razões. Alguma destas eu vou elencar aqui agora. Primeiro, João, o Batista, ele é considerado no Antigo Testamento e também no Novo Testamento o profeta do avivamento. Foi João quem, ao olhar para Jesus, diz: ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. É um título de grande contundência e relevância ser profeta do avivamento. Ele tem um outro título destacável, que é o fato de ser o profeta da restauração familiar. Profeta Malaquias, no último livro canônico do Antigo Testamento, Malaquias é usado pelo Espírito de Deus para dizer, no último capítulo, no último versículo, que no futuro Deus levantaria na terra um homem com o poder, a autoridade do profeta Elias, que conseguiria, através da sua prédica, da sua mensagem, converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Você percebe, quando Deus envia o anjo Gabriel a falar com o sacerdote Zacarias no templo em Jerusalém, o anjo Gabriel diz que a responsabilidade que pairaria sobre os ombros de João era converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Ele é considerado o profeta do avivamento, ele é considerado o profeta da restauração familiar, ele também é considerado o último profeta
do Antigo Testamento, e ao mesmo tempo ele é considerado o primeiro apóstolo do Novo Testamento, o último profeta, primeiro apóstolo. Ele une o Antigo Testamento ao Novo. Ele é o elo, ele serve de ponte, ele serve de conexão. Ele vai conectar os dois pactos, as duas alianças. É bem verdade que, como o último profeta, ele também é considerado o maior de todos os profetas, maior que o catedrático Isaías, maior que o nevrálgico Jeremias, maior que o revelativo Ezequiel. Ele é o maior de todos. E o que me chama a atenção é que todos os outros profetas sempre verbalizaram da parte de Deus o mais famoso jargão, que é: assim diz o Senhor. João, como último profeta e maior de todos os profetas, nunca usou tais palavras. João, o Batista, nunca disse: assim diz o Senhor. E mesmo assim é reputado, é considerado o maior de todos os profetas. Aqui fica um adendo, e por isso eu tenho que abrir parênteses para lhes dizer algo de maneira confrontativa. Nem todos aqueles que dizem assim diz o Senhor são de fato profeta. Até digo mais, para mim, as pessoas mais corajosas que existem na face da terra são aqueles que dizem assim diz o Senhor, quando Deus nunca falou nada. E João Batista não era dessa categoria. João Batista não era dessa laia. João Batista não era dessa estirpe. Pasmem, diante de todos estes títulos que eu estou destacando, e poderia usar muito mais, eu vou lhes dar o suprassumo, a cereja do bolo, para você ter dimensão do tamanho, da envergadura que foi este homem para Deus na terra. O próprio Senhor Jesus Cristo disse: dos nascidos dentre as mulheres na terra, ninguém foi maior que João o Batista. Você conseguiu entender o que é que eu estou lhes dizendo agora? Da boca de Jesus, ele falou com respeito a este atalaia, este arauto, este profeta João, dizendo: ninguém nascido na terra é maior que este homem. Gente, olha como Deus enxerga diferente de nós. Olha como a percepção de Deus é diferente da nossa. Jesus está dizendo que João é o maior de todos. Ora, João nunca escreveu um livro, João nunca escreveu uma música, João nunca cantou nada, nem profetizou. Era um homem de aspecto rude, áspero, grosseiro, antissocial, anti-urbano, para muitos antipático. Vivia isolado no deserto, pregando àqueles que lá fossem, porque ele não iria atrás de ninguém. Era um camarada que a sua grife, a sua roupa eram feitas de pelos de camelo, e o seu cinto era de couro, e a Bíblia diz que ele comia gafanhotos e mel. Ora, Jesus diz que esse camarada é o maior que existe na terra. Para mim parece esquizofrênico, parece um louco de uma mensagem cansativa e repetitiva, como veremos daqui a pouco. Mas graças a Deus que Deus não olha para a nossa aparência, mas olha para o nosso coração, e resolveu deixar marcado na história que João Batista é esse cara. Quantos entenderam, digam amém. Se você for ler, se você for se aproximar da biografia, da história de João Batista nos evangelhos, em Mateus, Marcos, Lucas e João, duas coisas destacáveis você vai perceber. Primeiro, a olhar para a biografia de João Batista,
a primeira coisa que você vai perceber, ainda que você não entenda nada de exegese, de hermenêutica, não entenda nada de teologia, qualquer leigo, qualquer pessoa simples, que olhar para a história desse profeta vai perceber que a história dele é muito pequena. A história dele na Bíblia é minúscula, microscópica. É uma história curta, muito sintética, abreviada. Pasmem, eu estou lhes falando do homem que é considerado por Jesus o maior. Esse homem que é considerado por Jesus o maior, escute, repito, o maior, maior que os 3 ícones do judaísmo. Para Jesus, João está acima de Abraão, está acima de Moisés, está acima de Elias, e no Novo Testamento ele está acima de Paulo. Este homem não recebe um capítulo da Bíblia para falar sobre ele, não tem 6 versículos para dissertar sua biografia. Ele no máximo vai receber retalhos, vai receber flashes, mas nunca um capítulo para dissertar sua biografia. Olha o quanto a Bíblia fala sobre Abraão, quanto fala sobre Isaac, quanto fala sobre Jacó, quanto fala sobre José, quanto fala sobre Moisés, quanto fala sobre Davi, quanto fala sobre Elias, Eliseu, mas dele não tem um capítulo. Mas Jesus diz que ele é o maior. Então isso vai chamar a nossa atenção. Uma outra coisa interessante ao olhar para a biografia de João Batista é que, apesar dela ser curta, sintética, abreviada, teologicamente falando, microscópica, sobretudo, a história deste homem é poderosamente impactante. Repitam, impactante. Se existe uma palavra que melhor personifica, que melhor decodifica, que melhor caracteriza, exemplifica a história de João, essa palavra é impacto. Apesar da história dele ser culta, entretanto, ela é poderosamente impactante. Se você olhar para a história deste homem no início curto, impactante, pastor. No meio da história dele, impactante, pastor. Terminou a história dele, impactante, pastor. Eu vou lhes provar como a história desse homem, apesar de sintética, ela é muito impactante. Primeiro, foi Deus quem escolheu o nome para este profeta. Na Bíblia, no conceito judaico, no conceito bíblico, principalmente no Antigo Testamento, e entre os judeus até hoje, assim é a mãe, é a mulher que escolhe o nome do filho, com um sentido atrelado à emoção e à importância de um momento, a um fato que aconteceu, que sucedeu. A mãe tem o direito de dar um nome à criança. Aqui, não foi o pai que escolheu, nem a mãe, foi o próprio Deus que escolheu o nome deste profeta. Só 5 pessoas em toda a Bíblia tiveram o privilégio de Deus escolher o nome sem os pais, e um destes, João, está inserido. Isso é impactante. O nome é tão comum, tão corriqueiro no nosso território brasileiro, mas resolveu Deus dar o nome para este profeta de João. Uma outra coisa impactante nessa história curta: Deus desenhou o ministério para este homem. E o ministério que Deus desenhou para João Batista seria na terra um ministério de impacto. João veio para quê, pastor Jean? Para preparar o caminho, para estabelecer a plataforma da graça, para pavimentar a rodovia, a BR do amor de Deus na terra. João foi de fato uma dinamite ungida, que quando quebrava aqueles corações, todos se abriam e se rendiam ao Senhor. Foi um ministério de impacto. Você vai perceber que Deus enviou o anjo Gabriel para descer até o templo em Jerusalém, exatamente num dia em que a sorte caiu sobre os ombros do sacerdote Zacarias, que era da ordem de Abias. Escute,
para que um sacerdote, neste momento aqui, o colegiado sacerdotal passava de 20.000 sacerdotes. Sacerdote, o filho era sacerdote, e essa unção sacerdotal era hereditária sobre o filho. Eram muitos os sacerdotes, então tinha que ter um sorteio, e neste dia caiu a sorte para que Zacarias fosse, no período da tarde, oferecer incenso a Deus e apresentar sacrifícios. Quando Zacarias entra no templo para fazer isso, o anjo Gabriel se manifesta, e aqui você vai perceber como é que Zacarias ficou impactado. Por quê, pastor? Porque quando o anjo Gabriel se revela, imediatamente o anjo diz para Zacarias: não temas, a tua oração e da tua esposa Isabel foram ouvidas por Deus. E eu estou aqui para lhes dizer que, apesar da sua esposa Isabel ser estéril, nunca poder ter dado luz a um filho, Deus vai lhes dar o privilégio de serem pais de uma criança, e o nome desta criança será chamada João. Quando Gabriel disse isso a Zacarias, e Zacarias acolheu isso no seu tímpano, o impacto foi tão grande que imediatamente Zacarias ficou mudo. Não conseguia mais falar. E aqui eu aprendo algumas coisas interessantes com o sacerdote Zacarias. Imagine, ele acabou de receber de Deus uma promessa e ficou mudo, foi para casa mudo. Guarde o que vou lhes dizer em nome de Jesus. Todas as vezes que Deus te der uma promessa, todas as vezes que Deus fizer uma promessa para você, todas as vezes que Deus for trazer uma bênção para a sua vida, aprenda a colocar um zíper nessa boca, aprenda a fechar essa boca e não contar a sua promessa antes da realização, porque pode ser que você, contando a promessa, a bênção ou o sonho, alguém venha destruir esse sonho. Então aprenda com Zacarias: se Deus falou, fica com a boca fechada até que o sonho venha a ser realizado. Uma outra coisa que eu aprendo aqui: Zacarias está na casa dos 80 anos, Isabel está na casa dos 80 anos, ela está estéril. Imagine quantas vezes Zacarias entrou no templo na expectativa que Deus ouvisse a sua oração. E nesses 60 anos entrando no templo, só agora que ele vai ser abençoado. Quer ser abençoado? Não desista de ir para o templo buscar a promessa do Senhor. E o mais bonito, não venha apenas no templo por causa da promessa, com promessa ou sem a promessa, venha para adorar. No momento em que você estiver adorando, a promessa pode chegar. Com filho ou sem filho, Zacarias ia para o templo, ficou impactado. Pastor, e o que é que acontece depois? Quando João nasce, ao 8º dia, segundo o rito judaico, a criança tinha que ser circuncidada. E no momento da circuncisão, era obrigatório então que a mãe desse um nome para a criança. Os familiares sugeriram: irmã Isabel, coloque o nome de Zacarias filho, Zacarias neto, Zacarias júnior, enfim. Ela falou: não, eu não falei com o meu esposo ainda, ele não pode falar. Eu vou perguntar para ele, vou pedir para ele escrever uma tabuinha para ver o nome. Eu tenho o direito de escolher, mas eu não sei porquê, que no meu coração o desejo é dar o nome de João. E ela perguntou para Zacarias: Zacarias, eu sei que você não pode falar, mas qual é o nome da criança que você quer dar? E ele escreveu João. Quando ele virou a tabuinha e todos leram o nome, ali caiu a vergonha da família, o nome do Senhor foi glorificado. Deixa eu trazer uma palavra profética para você: Deus vai virar a tabuinha. O que estava oculto, escondido atrás de dor, de lágrima, de opressão, de vergonha, de humilhação, chegou a hora de Deus fazer você publicar o sonho, publicar o milagre, expor a realização da promessa. Só quem está entendendo o que eu estou pregando, levante a mão para adorar. Deus vai usar você para virar a tabuinha, e você vai dar nome a esse sonho.
tudo na vida curta deste homem é impactante. Sua mensagem. Eu não estou falando das suas mensagens. Por mais limitado que um pregador seja como eu, a gente pelo menos tem mais do que uma mensagem. João, cheio do Espírito, inspirado por Deus, profeta do Altíssimo, maior de todos os profetas, maior dentre todos os homens da terra, só tinha uma mensagem. E a mensagem dele, se for moldada, se for comparada com as mensagens que pregamos hoje, seria percebido por nós como uma mensagem muito azeda, amarga, antipática, esquisita. Olha a mensagem de João Batista. Aquilo que a gente faz no final, que é o apelo através do arrependimento, João já começava pregando assim: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Já começava assim. Segundo tópico da mensagem dele, olha o que ele dizia: raça de víboras. Ele estava chamando o povão ali de jararaca. Eu não sei porque vocês sorriram, gente. Eu estou falando de cobra, gente. Por que João, ao olhar para aquelas pessoas, as chamavam de raça de víboras? Porque no Éden a serpente conseguiu infectar o coração da raça humana através do pecado. Então todos ali estavam contaminados pelo pecado, mas ele tinha um antídoto, e ele veio para apresentar esse antídoto que tinha o poder de quebrar esse veneno na alma do homem, chamado Jesus Cristo, ele o Senhor e Salvador de toda a humanidade. Então João estava dizendo: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que se aproxima? O machado está posto na raiz das árvores, e a árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Era essa a mensagem de João, e pasmem, multidões e multidões vinham de muito longe só para ouvir essa mensagem. O problema não está em você ter uma única mensagem, o problema é no tempero da mensagem que você tem. Arroz e feijão a gente come todo dia, o problema não é arroz e feijão, o problema é o tempero. João tinha uma unção tremenda sobre a vida dele. Esta é a mensagem que ele pregava, e todos ficavam impactados. A Bíblia nos dá a entender, e os historiadores também, que multidões ficavam à margem do rio Jordão. Eles formavam uma fila de maneira indiana. As pessoas que estavam na fila saíam, desciam até as águas, chegavam diante daquele homem com aspecto rude, grosseiro, áspero, contundente. As pessoas já chegavam todas trêmulas. João colocava o polegar direito sobre a testa da pessoa e perguntava para a pessoa em alto e bom som: por que você quer se batizar? E a pessoa publicamente dizia: por causa dos meus pecados. João não se contentava com isto. João exigia que publicamente a pessoa delatasse, a pessoa revelasse todos os pecados que ela tinha cometido. Diga para o teu irmão: olha do que Deus te livrou. Olha o que é a graça. A pessoa chegava ali, ele: próximo candidato ao batismo. Você quer se batizar? Meu pecado. Hã? Fala mais alto. Meu pecado. Fala mais alto. Meu pecado. Seu? Não, meus. Ah, tá. Pode começar a falar. Pai, mãe, tio, tia, filho, todos vendo. Imagina a pessoa ter que dizer: sou corrupto, sou assassino, sou homicida, eu minto, eu traio a minha esposa, eu espanco, pedofilia. Imagina, publicamente. Depois que a pessoa confessasse todos os pecados, então João o submergia às águas para que fosse processado sobre a consciência dele esse alívio, o refrigério do batismo do arrependimento. Próximo candidato, e vinha a pessoa e tinha que confessar tudo. Próximo. Escute, gente,
Multidões vinham de lugares distantes e a olharem para João, ver a voz dele, o olho dele, a roupa dele, a logística ministerial, a infraestrutura, onde ele batizava, como é que ele realizava, todos ficavam impactados. João estava acostumado a impactar as massas, até que um dia, aleluia, ao invés dele impactar os homens, houve um dia em que João ficou impactado. Todos formavam uma fila, e um dia Jesus saiu dessa fila e foi ao encontro de João. Escute aqui: se Jesus sabe esperar a sua vez, se Jesus sabe esperar a sua hora, se Jesus sabe esperar a sua vez na fila, por que é que eu e você queremos nos precipitar sempre? Diga para o teu irmão: espere a sua hora, vai chegar a sua vez. Não coloque o carro na frente dos bois, não se precipite, vai chegar a sua. Eu estou como profeta de Deus essa noite liberando essa palavra: vai chegar a sua hora em nome de Jesus. Eu gostaria que você viajasse comigo de maneira imaginária. João está no meio do rio, próximo candidato, e esse próximo candidato, de maneira mansa, serena, tranquila, vai se aproximando dele. João percebe diferença no andar. João percebe que o próximo candidato anda diferente, olha diferente, tem um semblante diferente. O corpo, a estrutura física, emocional e espiritual de João começa a ser confrontada. Alguma coisa começa a tomar conta do corpo dele. Não é ninguém molando faca, não. Ele é tomado por um arrepio, é tomado por uma contritação, ele é tomado por um quebrantamento. Quando ele percebe, já tem lágrima nos olhos. Jesus está indo na direção dele. João é obrigado a estender o dedo indicativo de profeta, e ao pleno, com toda a força dos seus pulmões, João começa a gritar: eis aí o Cordeiro de Deus, que tem o poder de tirar o pecado do mundo.